Boa noite a todos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, nesse momento. Nós temos como igreja estudado o Evangelho de Mateus e é uma caminhada longa que nós temos feito. E hoje o texto que nós iremos estudar é o texto de Mateus 18, do 15 ao 20. Então peço aos irmãos que deixem a Bíblia de vocês aberta, acessada, para que nós possamos olhar esse texto, mas também peço que fiquem atentos, porque nós vamos dar uma passeada e vamos visitar todo o Evangelho de Mateus, para entendermos melhor. Porque o texto de hoje é um texto um tanto que polêmico para alguns. São muitas as interpretações que ouvimos e vemos desse texto, e muitos os usos que esse texto tem sido feito na história da igreja, muitos usos desse texto. Nós vamos perceber como que isso pode, por vezes, se tornar algo prejudicial, porque, como nós aprendemos e sabemos muito, existem 3 regras, né, de interpretação, de hermenêutica bíblica, para conseguirmos o significado do texto. A primeira é o contexto, a segunda o contexto, e a terceira é o contexto. Precisamos entender isso, entender como que esse texto de Mateus, que diz respeito e trata especificamente do tema da disciplina bíblica dentro do povo de Deus, como que ele precisa ser analisado e interpretado à luz do seu contexto, porque muito tem se feito e muito tem se usado o texto para que posturas abusivas de autoridade venham a machucar a igreja de Cristo, como da mesma forma posições um tanto que polêmicas, principalmente para aplicar outras áreas desse texto bíblico. E também nós vamos entender um pouquinho mais daquela famigerada frase final desse texto, que é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, ali ele está. O que isso significa e o que Cristo queria dizer com isso? Pois bem, precisamos, antes de tudo, olhar e ter aquela viagem, né, dentro, uma viagem bem panorâmica, irmãos, sobre o Evangelho de Mateus. Temos uma série de sermões em torno do Evangelho e peço que os irmãos que, se porventura esqueceram, busquem lá, tem no nosso canal do YouTube. Se porventura você chegou agora nesse vídeo, procure, vai com certeza ser muito edificado. Mas, no geral, Mateus tem 3 propósitos principais quando ele escreve o Evangelho. O primeiro dele é apresentar Jesus como descendente de Davi. O segundo é como um legislador maior do que Moisés. E o terceiro, como o Emanuel, o Deus conosco. E nós precisamos entender que ele faz isso dentro de uma estrutura. Nenhum texto bíblico é solto e aleatório. Há uma construção, há uma forma com que o autor bíblico pretende trazer e pretende falar ao seu público original. E aí eu peço que os irmãos comecem a analisar que Mateus, ele separa o evangelho dele, façam isso em casa, é muito legal para a gente entender, não só com Mateus, mas com os outros livros bíblicos também, todos eles têm um propósito, têm uma interação. Mateus, ele divide o evangelho dele em 7 blocos, sendo o primeiro o início, tipo um epílogo, sabe, introduzindo quem é Jesus, e aí mostrando como ele é um descendente de Davi, e também como ele é o cumpridor das promessas do Antigo Testamento. Por isso que há uma frase, uma expressão recorrente no início do Evangelho de Mateus, do 1 ao 3, nos capítulos iniciais, que é para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. É essa a intencionalidade de Mateus. E dentro desse sanduíche de 7 blocos, 7 fases, podemos dizer assim, as 5 fases do meio diz respeito a uma intenção de mostrar como que Cristo é um legislador, como que Cristo é um rei, um governador com maior autoridade que Moisés. Os irmãos lembram quantos livros tem Pentateuco? O nome já deu uma dica aí, né? 5. Foram a Torá judaica, são os 5 livros que Moisés escreve. E aí, Mateus quer mostrar em 5 momentos do ministério de Cristo como que ele é superior a Moisés e como que ele legisla de uma forma melhor e mais misericordiosa que o próprio Moisés. Nós temos caminhado nesse processo. E se os irmãos olharem a Bíblia de vocês, sempre tem uma quebra.
E Mateus tem essa intenção e a gente consegue perceber direitinho. Por exemplo, em Mateus 4:1, nós vamos ver que há uma mudança, uma transição. E aí tem sempre a expressão, a seguir Jesus. Sempre quando tem essa transição no livro de Mateus, há essa mudança de fase, essa mudança de procedimento. Ou então a expressão quando Jesus, e aí nós vamos perceber que ele muda de cenário, da Galileia para a Judéia, para Cafarnaum, para Jerusalém. Há um processo. E Mateus tem esse propósito ao escrever. Por exemplo, do capítulo 4 ao 7, temos a primeira fase, dentro desses 5 blocos, marcada pelo anúncio do evangelho do reino, culminando no primeiro grande discurso. E nós vamos ver que sempre quando há esse fechamento desses 5 livros, da Torá, há um grande discurso de Jesus, mostrando como que é o reino dele, como que é o reino que ele veio inaugurar. E aí o primeiro grande discurso de Jesus, nós temos o Sermão do Monte, revelando quem pode receber o reino dele. Na sequência, do 8 ao 10, Jesus ele começa a aplicar o reino na vida das pessoas, realizando sinais e prodígios e conclamando, entre os sinais e os prodígios, os discípulos a seguir a ele. Então, aqui dentro desse bloco, nós temos aqueles chamados de Jesus aos seus 12 apóstolos. E o segundo grande sermão, o segundo grande discurso, é o envio dos 12, em que Jesus chega e chama os 12 como discípulos dele e fala, olha, eu estou enviando vocês. E aí tem todo um discurso. No terceiro momento, vimos como foi a resposta de algumas pessoas a Jesus, dos capítulos 11 a 13, desde uma acolhida muito fervorosa do povo, a mensagem do evangelho, até uma apatia e uma certa neutralidade, uma desconfiança de João Batista e a total rejeição dos religiosos, dos fariseus. E culmina no discurso que nós chamamos das parábolas do reino, ali em Mateus 13. Então, esse é o terceiro grande discurso de Mateus, discurso de Jesus em Mateus, que ele começa a falar sobre como as pessoas vão acolher o reino, como que as pessoas precisam interagir com o reino de Deus. E aqui começa uma outra guinada também no ministério de Jesus, quando ele começa a se revelar mais e mais como Cristo. E um quarto momento, que é esse que nós estamos atualmente, é o início e a aplicação do ministério de Jesus quando ele está mostrando os valores do reino dele. Então, do 13 até o 20, irmãos, ao capítulo 20, do capítulo 13, do 53, do versículo 53 até o capítulo 20, Jesus está nesse quarto livro, podemos dizer assim, em que ele já começa a ser visto como esse Cristo, que é rei. Então, o povo começa a perceber, os discípulos começam a perceber, ele se revela como esse rei, e nós acabamos de ver alguns domingos isso na transfiguração, como que o próprio Deus, como que Moisés e como que Elias testificavam que Jesus era ungido de Deus, era o Messias. E ali aqueles 3 discípulos ficaram transfigurados, para usar a linguagem de Elizabeth Elliot. Eles viram a glória de Deus, estavam quedados diante da beleza de quem é Cristo. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam entendendo o que era o reino. E eles não estavam entendendo o que era o reino. Por quê? Porque os religiosos que aumentavam e aumentavam a perseguição em cima de Jesus, eles continuavam a sua perseguição e cada vez mais incitavam ela, porque eles olhavam para Jesus se intitulando o Cristo, se intitulando o Messias, e ele não reinava do jeito que eles esperavam. Da mesma forma era com os discípulos, só que os discípulos estavam num processo, um processo de santificação, um processo de acolhida desse reino. E aí Cristo começa, e nós estamos dentro do quarto grande discurso, onde ele fala desses valores do reino que ele inaugurou. Os discípulos haviam acabado de ver tudo isso, e aí ele começa a
olhar agora o que Jesus está ensinando e quer ensinar sobre como que eles vão lidar, de fato, dentro do reino de Deus. Nós vimos no início, com o pastor João, como que os discípulos estavam na expectativa do reino. E aí, qual era a expectativa dos discípulos? Quem é o maior dentro desse reino, né? E aí já estava o ego ali crescendo, e eles querendo algum cargo, algum tipo de status. E aí Cristo mostra que o primeiro valor que o reino precisa é de pessoas com o coração humilhado diante do rei. E nós vimos isso com a mensagem do pastor João. Também nós vimos como que os pequeninos são importantes no reino de Deus. E nós percebemos que aqueles que aparentemente não têm nada ou não são nada, na verdade são muito valiosos, porque foi para eles que Cristo morreu. Foi para ele que Cristo veio. Para eles que Cristo veio. Por isso, ai daqueles que tratarem de forma dispendiosa para com esses pequeninos. Ai daqueles que não tratarem de forma mansa e humilde, tal como Jesus nos revela ser e ser essa pessoa de coração manso e humilde. Precisamos entender, irmãos, e aprendemos que todos aqueles por quem ele morreu precisam de cuidados e não podemos ser tropeços, mas precisamos ser servos uns dos outros. Esses foram os valores que aprendemos até agora. Primeiro, a humilhação. Segundo, o cuidado. O terceiro, o serviço. Agora, nós vamos para um princípio, que é o princípio da disciplina bíblica. Agora entramos em mais um assunto desse discurso de Jesus, onde ele fala sobre o cuidado que devemos ter com o irmão que peca contra nós. Veremos hoje, e aqui é a grande ideia, né, do texto de hoje, se você gravou isso, você grava tudo. A igreja possui a autoridade do Emanuel no exercício amoroso da disciplina. Ou, em resumo, quem ama, disciplina. Melhor, né? Quem ama, disciplina. Nós vamos entender o que é essa disciplina bíblica. Abram a Bíblia de vocês, vamos ler o texto. De Mateus 18, do 15 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, eu sou limitado. Os irmãos são limitados também. Mas o nosso Deus não. Então vamos orar mais uma vez. Pai, o que eu acabei de dizer é uma verdade. Eu sou limitado, sou vaso de barro. Meus irmãos também, Pai. Mas o Senhor não. Para o Senhor nada é impossível. Então faça com que a tua mensagem penetre profundamente o nosso coração hoje. Faça com que não haja nenhum empecilho para que nós possamos ouvir, nos concentrar e aprender do Senhor, Pai. Que eu não seja, Pai, pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, mas que o seu Espírito me instrumentalize para que eu possa falar do Senhor aos nossos corações. Essa é a oração que eu faço em nome de Cristo. Amém. Irmãos, analisaremos o texto de hoje em 2 partes. A primeira dela, o título é O Exercício Amoroso da Disciplina, que vai dos versículos 15 ao 17. E a segunda parte, nós vamos ver que a autoridade do Emanuel dada à igreja, nós vamos ver essa autoridade, né, do Emanuel dada à igreja. É dos versos
18 até o 20. Então, para aqueles que gostam de anotar, essa é a estrutura. 2 pontos, nós vamos combinar com 2 aplicações também. Tá bem? É bom também a gente consegue ver o tempo do sermão. Nos versos 15 a 17, nós começamos a ver como que Cristo chega para os discípulos e fala sobre um pecado particular de que um irmão teve para com o outro. Nosso tempo, esse tema da disciplina tem gerado muitos calafrios, sabe? Em muitas pessoas. Muitas coisas influenciam, de fato, como pensamos a disciplina na igreja. Talvez somos tomados, eu quero elencar aqui algumas razões que nos influenciam a pensar negativamente a disciplina bíblica dentro das comunidades de fé, dentro da nossa vida. Por exemplo, podemos ser tomados pelo individualismo corrente, sabe, no nosso tempo e no espírito do nosso tempo. Ele toma conta da nossa vida que nem percebemos. E o que você percebe, o que você vê na vida das pessoas é o seguinte: por que você vai tomar conta das minhas escolhas? O que você tem a ver com o que eu faço da minha vida? Sabe? Esse é um pensamento muito comum e infelizmente, dentro de igrejas. Nós somos tomados tanto por um aspecto individualista do mundo que nós perdemos o senso de comunidade. Começamos a perder esse aspecto comunitário da vida. E especialmente, irmãos, o aspecto da vida da Igreja de Cristo, o aspecto de comunidade. Nós somos corpo, correto? Essa é a linguagem bíblica. É muito comum hoje a ideia de a Bíblia ser algo privado na vida do crente e a sua postura pública ser oriunda de qualquer outro tipo de influência no mundo. Então, a Bíblia na vida e qualquer outra coisa, em qualquer outra esfera da minha realidade. Isso é algo muito comum e muito falado no dia a dia. Isso diz respeito a esse pensamento que segrega as coisas e compartimentaliza a realidade da vida. E nós vamos perceber que isso influencia negativamente o como nós lidamos com a disciplina bíblica, porque nós, porventura, acharemos e achamos que se alguém se interfere na minha vida, ele está querendo abusar de mim. Outra razão, e aí, de fato, essa razão do abuso ela é importante, nós precisamos ficar atento a isso, os ataques que têm sido feitos com razão por conta do nosso histórico, sabe? Geralmente, quando você é contratado, vai ser empregado, a pessoa pede o seu histórico para outra firma e tudo mais, e aí a gente tem um histórico de mais de 2000 anos aí de igreja, né? E, infelizmente, irmãos, é porque Cristo é o Senhor da igreja, como nós estudamos, que a igreja não fecha as portas, porque o nosso histórico não é bom. O nosso histórico com relação de abusos dentro da igreja é muito alto e muito grande. Isso não para nos dias de hoje. Tem um livro que eu queria recomendar aos irmãos, do autor chamado Ken Blue, da ABU Editora, e o título do livro é Abuso Espiritual. E ali nesse livro ele elenca 7 comportamentos que nós podemos perceber na liderança eclesiástica e na liderança em outras esferas também, de como que nós podemos estar sendo vítimas de abuso espiritual. E isso é prejudicial demais para o aspecto eclesiástico, para o aspecto comunitário da vida da igreja, o aspecto saudável, para que nós possamos ter esse ambiente da disciplina bíblica. Também aquela sensação que existe quando a disciplina é aplicada de uma arbitrariedade. Os irmãos já passaram e já sentiram isso, de que talvez, sabe, aquela noção de que certos pecados têm sempre um rigor para ser julgado em detrimento de outros, sabe? É muito normal, às vezes, nós tomarmos conta e condenarmos o 7º mandamento, mas aí o 2º, o 3º e o 4º, a gente esquece, sabe? Para os irmãos, o 7º mandamento é o adultério. E muitas das vezes é muito fácil a gente disciplinar. Mas a fofoca, a mentira e certos tipos de comportamento, muitas das vezes nós passamos o pano. Isso afeta diretamente o nosso entendimento de disciplina bíblica dentro da comunidade de fé, dentro do corpo de Cristo.
o senso de que o juiz que está julgando, ou na verdade, nós vamos ver que não há juiz dentro da disciplina bíblica. Há irmãos cuidando de irmãos. Nós vamos perceber que a sensação de arbitrariedade nos afasta muito mais da comunidade e da disciplina bíblica do que qualquer outra coisa. E uma última razão é o que muitos dizem e atrelam, né, a disciplina. Atrelam a disciplina à falta de amor. Sabe? Quem nunca ouviu uma expressão, por exemplo, como essa daqui? A igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Já ouviu essa daqui? É interessante porque geralmente quando falam isso é no contexto de disciplina e o discurso é: nós temos que amar, irmão, amar, amar, amar. E daí a ideia que a disciplina é falta de amor fica escancarada. Mas será que de fato é isso que a palavra nos ensina? Sabe? Será que disciplina é falta de amor? Será que o entendimento correto do que a palavra de Deus e do que Cristo quer nos ensinar nesses versículos, ele quis ensinar aos seus discípulos e quer nos ensinar para nós, Igreja de Cristo, hoje? Será que isso é verdade? Amar é falta, disciplina é falta de amor? Ao falar sobre disciplina, logo após falar sobre o cuidado com os pequeninos, parece que Jesus está mudando totalmente de direção. Pois, se entendemos o amor e a disciplina como antagônicos, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Porém, será que é esse o propósito dele? Nós acabamos de ouvir, domingo passado, com o pastor Alex, o quanto Jesus se preocupa com os pequeninos. E agora, em sequência, ele fala sobre disciplina dentro da comunidade, dentro do corpo dele. Jesus está antagonizando duas coisas? Ou ele está falando de temas que parecem antagônicos, mas são complementares? Geralmente, nossa primeira reação quando somos injuriados e ofendidos é a vingança. E é isso aqui que Jesus quer combater nesse texto. Lembra dos valores do reino. Lembram? Em vez de orgulho, humilhação. Ao invés de ser servido, ser servo. Ao invés de esperar cuidado, ser cuidado. Cuidar, na verdade, perdão. Ao invés de ser cuidado, cuidar. Esses são os valores que nós vimos. E hoje nós vamos perceber, não só aqui, mas também mais claramente no próximo bloco de estudo, na próxima perícope, que ao invés de vingança, o que Jesus espera no reino dele é amor. É compromisso com o outro. Quando pisam em nosso calo, geralmente revidamos pisando ainda mais forte, não é verdade? Quando nos zoam, nós zoamos, e zoamos mais pesado. Quando fazem alguma coisa que nos afeta, e afeta mesmo, porque nós temos o nosso coração voltado para o nosso próprio ego, nós geralmente queremos revidar de uma forma ainda melhor, entre aspas. Essa é a nossa tendência pecaminosa. E Jesus não esperava que seus discípulos agissem dessa forma. Eles são cidadãos de outro reino. Não é dessa forma que os discípulos de Jesus deveriam agir quando eles estão repreendendo o seu irmão. O texto não está falando de alguém que não faz parte do povo de Deus, da aliança. É interessante isso, porque nós vamos ver que tem um processo aqui na disciplina bíblica e nós vamos perceber que é o próprio Cristo e o próprio Deus que sabe quem é ligado e quem é desligado no céu e na terra. Nós não. Nós não conseguimos, por mais que nós tenhamos sabedoria e discernimento, sondar corações, irmãos. É o Espírito que faz isso. É por isso que o nosso julgamento ele precisa ser mediado pela graça. É por isso que a nossa disciplina ela precisa ser mediada pela graça de Deus. E é isso que Cristo quer nos mostrar. Eles precisavam entender que eles eram, quem eles eram. E por isso, Jesus ensinar isso tudo. É interessante que já há uma espécie de disciplina ali
antes dessa disciplina que nós chamamos de corretiva, sabe? Quando você chega para o irmão e fala, olha, você está errado, sabe? Você me ofendeu, você ofendeu a Deus, você precisa de mudança. Há uma disciplina que nós chamamos de disciplina formativa, que é isso daqui que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos aprendendo da palavra, e a palavra nos ensina, nos exorta, nos consola, nos traz esperança. Todos nós estamos sendo formados toda vez que nós abrimos a nossa Bíblia, toda vez que nós oramos em nossa casa, toda vez que nós fazemos a nossa devocional, toda vez que nós conversamos a respeito da palavra de Deus, há um tipo de disciplina sendo administrada ali, que é a disciplina formativa. Deus está em Cristo, através do Espírito, nos formando, nos tornando mais parecidos com Ele. E é isso que já vinha acontecendo na vida dos discípulos de Jesus. Por isso, é o Evangelho a bússola de toda a nossa tratativa com o pecado. E aqui, o amor seria o motivador da disciplina daqueles irmãos, daqueles discípulos. Não a vingança. O perdão de Cristo é o que deve ser o norteador de toda a nossa exortação quando nos deparamos com o pecado do nosso irmão. O objetivo de Jesus está muito claro aqui no texto. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não há um rompimento, porque nós não sabemos quem são aqueles que estão na aliança de Deus e são povo de Deus, e aqueles que estão em apostasia ao Senhor, estão em rebeldia ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos e não podemos saber. Por isso que nós precisamos tratar com amor, com carinho, todo pecador que precisa ser tratado assim, que precisa desse tipo de correção. Por esse motivo, Jesus nos instrui a exortar em particular, irmãos. E precisamos aprender que confrontar é uma expressão de amor. Existem inúmeras passagens que nos revelam isso. Somos peças necessárias na santificação um do outro e na purificação da igreja, e às vezes purificação envolve poda. Não é assim na agricultura? Não é assim quando você está ali no seu pomar, você quer você quer um alimento melhor, você quer uma fruta, que aquela árvore dê mais fruta e você vai podando? É necessário a poda, mas isso tudo é feito em amor. Isso tudo é feito de uma forma comunitária. E é interessante aqui que nós vamos ver que esse processo ele é feito pela igreja. Esse processo não é feito somente pela liderança, pelos pastores. Esse é um processo de irmão para irmão. Esse é um processo que cada um de nós aqui é chamado para fazer, se é que somos discípulos de Cristo. O confronto é uma forma de amor que você pode demonstrar para o seu irmão. E toda vez que você nega isso, você pode achar que você está respeitando a individualidade dele, você pode achar que você está respeitando o espaço dele, mas na verdade você está sendo odioso para com seu irmão. Amor é confrontar, em amor. Lembrem da graça. Lembrem que esse texto não é isolado. Lembrem que antes nós falamos sobre os pequeninos de Deus. É isso o contexto desse texto e é isso que Cristo quer nos ensinar. No Novo Testamento, santificação tem um elemento comunitário fortíssimo. Estamos tão acostumados com uma tradição pietista, e aqui o pietismo é um movimento luterano, os irmãos pesquisem, porque para entender melhor, é um movimento que era mais individualista, mais centrado na espiritualidade, e para dar algumas questões práticas aqui para a gente entender, diz respeito a orar 8 horas, diz respeito a sumir do mundo para orar, diz respeito a viver uma vida voltada para você e Deus no sentido individualista da coisa. Isso não é bíblico, irmãos. Tudo bem, se você gosta de fazer isso, eu respeito. E há espaço para a nossa espiritualidade, para que nós possamos ter tempo de oração, para que nós possamos ter aquele tempo a sós mesmo com Deus e se isolar, talvez, ter um tempo de retiro, ter um tempo de paz. Mas o Novo Testamento, são inúmeras as vezes que nós percebemos que a vida da comunidade, a vida da santificação em comunidade, do corpo de Cristo é feita em comunidade.
Não há espaço para crescimento e para santificação no povo de Deus se não fazendo parte dele. É se arranhando, sabe? É ferro afiando ferro que nós vamos crescer e que nós vamos nos transformar à imagem de Deus. Esse é o processo. Não uma espiritualidade exclusivista. A cura para o pecado é sempre alcançada no contexto do povo de Deus. E, portanto, quando não ocorre em conversa particular, o caso precisa ser levado para outros irmãos. Precisamos destacar alguns detalhes do texto que são fantásticos aqui para nós. Em primeiro lugar, não diz, como eu já dei um spoiler aqui, que o caso precisa ser levado para o pastor ou liderança da igreja essencialmente. Claro, irmãos, muitas das vezes nós precisamos e queremos algum auxílio, e aí procuramos irmãos mais maduros, mais experientes, e isso é o que precisamos fazer. Esse texto aqui não diz respeito a fazer fofoca, sabe? E que às vezes é o que nós fazemos, né? Nós temos e descobrimos aí um pecado de um irmão, o irmão pecou contra nós, e ao invés de procurarmos amá-lo, exercendo a disciplina bíblica, nós fazemos fofoca. E aí é perigoso. Porque às vezes todo mundo sabe do que se passa na vida daquele irmão, mas ninguém se ofereceu para ajudar. E isso daí torna a disciplina bíblica como algo perigoso para essa pessoa e fere. O que mais nós temos são pessoas feridas porque não experimentaram disciplina bíblica, experimentaram fofoca, experimentaram abuso, experimentaram todo tipo de coisa menos a disciplina bíblica. Precisamos ter esse cuidado, irmãos, de buscar orientação de pessoas mais experientes, mais maduras na fé, mas não necessariamente precisa ser pastor, precisa ser líder. É a igreja que Deus chamou. São no contexto de irmandade que Deus nos chamou para que nós possamos cuidar uns aos outros. Lembram de Paulo escrevendo à igreja de Colossos, lá no capítulo 3, no verso 16, em que ele fala, olha, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E aí vocês devem aconselhar uns aos outros, cantar louvores, cânticos espirituais e tudo mais, dentro de um contexto de igreja. Ali não está falando para pastor, tá? Está falando para a igreja. Da mesma forma aqui, Jesus está falando para discípulos. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus devem experimentar e devem fazer parte do processo de disciplina um dos outros. Isso se chama amor, irmãos. E, em segundo lugar, não é qualquer pessoa que pode ser testemunha, como eu disse, dessa circunstância. Lembram lá do versículo 1 do capítulo 18? O que acontece ali? Os irmãos estão com a Bíblia de vocês? Está rolando o maior bafafá ali entre o grupo dos discípulos e eles estão querendo saber quem é maior que o outro. Pessoas que precisam ser disciplinadas não podem ajudar no processo de disciplina de outro irmão. Pessoas que não são maduras não podem acolher outras, porque não tem condições. E aí nós precisamos ter o discernimento de Deus para escolher e analisar aquelas pessoas que nós devemos levar como testemunhos para situações como essa. E Jesus continua desenvolvendo o argumento de como funciona a disciplina bíblica dentro da comunidade do reino dele. E ele continua nos alertando que existe sim, irmãos, a possibilidade de a pessoa não aceitar o cuidado da disciplina dos irmãos, fazendo com que o caso seja levado de fato a toda a igreja. E há sim, irmãos, contextos em que pessoas se mostram arrogantes, se mostram de dura servir, sabe? Coração duro para ouvir o irmão. Coração duro para receber o amor do irmão através da exortação, através do conselho, através da direção da palavra. E aí sim o caso precisa ser levado para toda a igreja. Esse é o último recurso. E é triste quando descobrimos que toda a igreja já sabe da situação de pecado, mas nenhum irmão vai lá, como eu disse, e ajuda essa pessoa. Como existe casos, né, de pessoas feridas assim. Precisamos ser uma comunidade terapêutica, irmãos, onde buscamos juntos nos santificar,
E aí eu queria que vocês em casa lessem Efésios 6 e Efésios 5. Lá vocês vão perceber o que é essa comunidade prática, quando Paulo começa a descrever ali o que cada irmão deveria fazer. Ele está falando de relacionamento. Relacionamento dentro de casa, relacionamento um com o outro, relacionamento no trabalho, relacionamento com os empregados, com os patrões, com os mais velhos, com os mais novos. Comunidade, vida. Fé, reino, não é para ser vivido dentro de uma esfera privada. Na verdade, Deus inaugurou. A eternidade invadiu o tempo e espaço. O que nós vivemos hoje é um sopro. Dali um tempo isso acaba. O que é eterno é a realidade do reino de Deus. E ela é para ser vivida aqui no agora. O que ocorre, e aqui nós vamos no finalzinho desse bloco, o que ocorre de fato quando um pecador não se arrepende? Aqui há um duro juízo de Jesus. Considera-o como gentil ou publicano. E aqui é interessante como que Jesus é fantástico na contextualização, irmãos. Jesus, com certeza, não aprovava o como os judeus tratavam gentios e publicanos. Não é à toa que o evangelho é para todos. Não é à toa que todos são criaturas de Deus, correto? Porém, era aspecto da cultura daquele povo em que tanto o publicano, que era um judeu que trabalhava para o império, ele era negligenciado como um nada. Da mesma forma, o gentil. Se os irmãos lembrarem em Efésios, quando Paulo está mostrando o mistério da graça do evangelho, em que Deus, em Cristo, fez um só povo, tanto de gentios quanto dos judeus, Paulo ele está falando para alguns judeus e ele faz uma ilustração do templo em que aquele povo frequentava, que era um templo em que, em um primeiro momento, os judeus chegavam e iam até mais perto do Santo dos Santos. Depois tinha uma parede que ficavam as mulheres judias e ficavam ali. Depois tinham os cachorros, estou brincando, mas tinham uma outra parede, e era uma parede mesmo, que ficavam os gentios, que eram convertidos ao judaísmo. Os gentios, eles não tinham nenhum acesso, mesmo convertidos ao judaísmo, a um judeu. Esse era o nível da separação e da segregação que existia entre um judeu e um gentio, um judeu e um publicano. De fato, não é isso que o evangelho nos mostra que deve acontecer. Porém, por que Jesus dá essa sacada e fala: se o cara é um pecador que não se arrepende, considera-o como gentil ou como publicano? Jesus está sendo rígido aqui, e o juízo é grande. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos iludir pecadores que não se arrependem. O lugar deles é o inferno se eles não se arrependerem. Ou você faz parte do povo da aliança que está debaixo do pacto da graça de Deus, que ele nos fez em Cristo, ou você está como um apóstata a esse reino. E apóstata, eu gosto dessa palavra porque ela expressa muito bem o que é. Não é um afastado, não é alguém que desconhece, não é alguém que está assim perdido e uma hora vai ser achado simplesmente. Não, o apóstata é alguém que virou as costas, sabe? Essa é a direção, eu estou indo para cá. É isso que a Bíblia nos revela sobre as pessoas que não estão no reino. Você não está neutro quando você não faz parte do povo da aliança. Você é um apóstata. Você vai para o lugar em que o próprio Deus irá condenar o diabo e os seus anjos. E, irmãos, a disciplina bíblica e o amor que precisamos demonstrar para com os perdidos é deixar claro, e é com todas as letras, que ou você faz parte do povo da aliança, ou você é um apóstata. E muitas das vezes, por conta de ficar bem com as pessoas, por conta de não querer se
ser visto como alguém muito arrogante, como alguém que é muito grosso, ou etc. O adjetivo que você queira colocar aí. Você não fala isso. E aí, sabe o que você está sendo? Uma testemunha infiel desse reino. Lembrem do processo. O processo é esse. Nós não conhecemos o coração, irmãos. Por isso que nós devemos tratar com amor e com graça todos os pecadores. Todos. O meu pecado é diferente do seu. Eu conversava isso com o pastor Alex quando nós estávamos conversando sobre as aplicações do texto de domingo passado. E aí uma coisa que a gente conversou, falando sobre os pequeninos e como que a graça de Deus se manifesta na vida dos irmãos, a gente comentou sobre a vida de vocês e algumas questões. E é interessante como que nós nos quebramos diante de Deus, olhando como que a graça de Deus se manifesta de forma multiforme na vida da igreja. E como que, se não fosse Cristo, eu seria o primeiro a estar lá no inferno. Se não fosse Cristo, eu seria o primeiro. Os irmãos não têm de que me ouvir, não têm de que ver exemplo em mim. O que vocês veem de bom é graça. É a ação do Espírito na minha vida, porque de mim mesmo sou pobre pecador. Precisamos entender isso, porque essa é a maior forma e a maior prova de amor que nós podemos dar ao mundo que é apóstata a Deus. Por mais anos de caminhada e convívio, não havia conhecimento. Nós precisamos entender isso. E aqui, eu estou falando do sentido hebraico da palavra conhecimento, sabe? Aquilo que o casal tem, nós estudamos na sexta-feira com as irmãs, aquilo ali é conhecimento, sabe? Para o hebreu. Lembra? Adão conheceu Eva. Falta esse tipo de tato da pessoa que pode estar dentro da igreja, mas não conhece o Messias. O povo de Deus conhece o seu Messias e o seu Deus, mas quem não pertence ao pacto é apóstata para com a lei de Deus. Essa é uma verdade cara que nós precisamos preservar. Só temos conhecimento de Deus se tivermos o conhecimento do Filho. Sem isso, não existe vínculo. Falhamos em nosso testemunho quando iludimos pessoas achando que podem ter comunhão com Deus do jeito que elas quiserem ter. Isso é uma grande cilada, irmãos. E às vezes fazemos isso para ter números, principalmente lideranças de igrejas. Negociamos a santidade de Deus por caprichos pessoais, mas esquecemos como Ele o tempo todo está reivindicando sua santidade entre o povo de Deus. Lembram, irmãos? Foi assim no Éden, com o primeiro casal, lá em Gênesis 3. Foi assim lá com o povo no deserto, na atitude de Finéias, o sacerdote. Os irmãos que não lembram, abram a Bíblia de vocês aí, depois pesquisem em casa, Números 25, o verso 7. Vocês vão ver que o povo estava perdido, irmãos. Estava perdido em pecado, todos eles se humilhando. E aí eles estavam de frente para o tabernáculo, todo mundo ali. E aí vem um cidadão do povo de Deus, entre aspas, com uma mulher que não era do povo de Deus. O povo todo clamando porque estavam sofrendo a ira de Deus. E vem um casalzinho feliz e vai para a tenda ali se conhecer. Rapaz, a ira do Senhor toma conta e o Espírito Santo entra dentro do sacerdote Finéias, a ponto do sacerdote olhar aquela cena e ver: aqui é o Santo dos Santos. E isso está acontecendo no nosso meio. Ele pega a lança e vai... É Deus reivindicando sua santidade. Isso é terrível, irmãos. E para nossa mente isso é talvez assustador. Entender que esse Deus Santo, Ele está aqui. Nós estamos pertencentes ao reino dele. E Ele está reivindicando a sua santidade o tempo todo. Foi assim com o povo lá quando na conquista de Canaã, com Josué e Acã. Lembram? Foi assim também lá no Novo Testamento, com a primeira comunidade em Jerusalém.
Lembram de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito? Irmãos, a comunidade ao nosso entorno, as pessoas precisam olhar e ver que aqui há pessoas que levam a santidade de Deus a sério. Elas precisam ver compromisso com isso e falar: nossa, aquele povo lá leva Deus a sério. Isso não é mérito, irmãos. Isso é entendimento da graça de Deus. Precisamos relembrar que Deus o tempo todo está fazendo isso, reivindicando a sua santidade. E esse é um aspecto fundamental na disciplina. Aqui um autor, ele diz o seguinte, um comentarista: a igreja cristã não pode ser medida por números. A poda dos galhos mortos da árvore é tão necessária na congregação quanto no jardim. A qualidade do testemunho é o que conta no mundo de hoje. Precisamos ser conhecidos como testemunhas fiéis do nosso Senhor, pois Ele nos confiou a sua autoridade. E é aqui que nós vamos no segundo ponto. E vamos ver isso. A autoridade do Emanuel é dada à igreja. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a segunda vez que Jesus pronuncia isso. A primeira vez foi para o grupo de apóstolos, e por coincidência, eu também estava pregando, né? É o texto de Mateus 16, em que Cristo fala isso para Pedro ali, representando os apóstolos. Eu dou a chave da igreja para vocês. Agora, a autoridade é estendida para a igreja, mostrando que o sacerdócio é de todo crente, não é do clero, não é exclusivo de qualquer uma outra pessoa que possua algum tipo de cargo eclesiástico, é de todo crente. Todo aquele que pertence ao reino tem autoridade dada pelo Emanuel. Na comunidade dos salvos, todos os que são redimidos por Cristo possuem a mesma autoridade para ligar e desligar as coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Isso diz respeito a fazer a vontade revelada de Deus. Não que podemos, se concordarmos, sabe, fazer o que bem entendermos. Isso aqui não tem a ver com vão pensar alguma coisa aqui, Paulinho, vamos orar porque vai acontecer, né? Nós temos autoridade. Não, irmãos. Isso diz respeito à vontade de Deus revelada. Se o nosso propósito, juntos, for a glorificação do nome de Deus, em obediência fiel ao que Ele revela na palavra, pode crer que isso vai dar certo. Sabe? Pode crer que isso vai dar certo. Porque é o próprio Deus que nos deu essa autoridade. É o próprio Deus que fala: eu estou com vocês. Lembrem do Emanuel? Aqui nós vemos essa verdade. Eu estou convosco. Isso é repetido e é repetido e é repetido no Evangelho. E nós precisamos lembrar. Isso diz respeito, mas que possuímos autoridades para aplicar a lei divina. Isso é fundamental. É só o povo de Deus que tem autoridade para aplicar a lei divina. É por isso, irmãos, que nós não podemos esperar de pessoas que são ímpias, que são apóstatas, que ele instaure algum tipo de governo, algum tipo de sociedade que respeite a lei de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás, que sequestra a igreja e os crentes vão igual... os crentes vão. Isso é mentira. Não podemos cair. A autoridade é da igreja. A autoridade não é do povo que não é de Deus. A autoridade é do povo de Deus. E é somente o povo de Deus que pode aplicar a lei dele. Isso é um cumprimento das profecias antigas. Lembram? Moisés sonhava isso, meus irmãos. Ele falava: quem dera chegasse o tempo em que todos vocês profetizassem.
Os profetas esperavam e ansiavam por isso. Ezequiel fala sobre isso. Isaías fala sobre isso. Daniel fala sobre isso. Oséias e muitos outros. E aqui está se cumprindo, irmãos. Cristo está dando essa autoridade à igreja. Cristo está falando, vocês têm a capacidade de agora fazerem a minha vontade. Vocês agora têm condições e autoridade para aplicarem os valores do reino. Deus está dando autoridade nas decisões que serão tomadas, quer seja a reconciliação ou mesmo a revelação do coração apóstata que não pertence à família de Deus. Todo esse processo de disciplina só pode ser possível pela misericórdia de Deus expressa na maneira derradeira em Jesus. É por causa da obra salvífica de Jesus, que revela a nossa distância desse Deus Santo, que podemos estender a destra do consolo e da disciplina, visando sempre a restauração do pecador na família de Deus. É só pela graça. É só porque Deus estendeu a mão em Cristo a nós que nós podemos fazer isso ao nosso irmão. Era isso que a igreja precisava aprender ali. Era isso que os discípulos precisavam entender sobre esse valor da disciplina. E eu queria aplicar aqui com os irmãos para encerrar nosso momento com duas breves aplicações. O que isso tem a ver conosco hoje, quanto igreja? Em primeiro lugar, ame a disciplina bíblica. É preciso que haja amor genuíno pela verdade. Aqui não digo esse conhecimento cognitivo de doutrina correta, sabe? De conhecimento teológico e tudo mais, que é bom. Eu estou falando de algo palpável. Algo que é acessível a todos nós, pela graça de Deus. O amor em atitudes, em forma de lidar. É aquilo que nos leva a ter deleite em Deus, sabe? Sabe quando você ajuda uma pessoa que está perdida em pecado, a ser restaurada pela graça? Isso tem preço? Tem preço? É isso que eu estou falando. Tenha deleite em Deus. Tenha deleite no que Ele faz, porque a lei dele é perfeita, irmãos. Precisamos ter isso. Amar de tal forma que haja uma condução para a piedade. Lembram de Tito 1, quando Paulo está instruindo o jovem pastor a como que ele deveria lidar com a igreja? E aí ele está se apresentando, logo no início já é uma enxurrada de conhecimento teológico, e aí ele fala sobre o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Aqui ele está falando sobre o tripé: fé, esperança e amor. Eu não tenho muito tempo para desenvolver sobre isso, mas é fantástico analisarmos esse tripé ali em Tito, porque ele mostra que como o conhecimento de Deus nos leva a amá-lo por causa da fé nele, vivendo uma vida de esperança. E esse ciclo da fé nos leva à piedade. Não é a piedade que nos leva ao deleite em Deus, mas é o deleite em Deus que nos leva à piedade. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos presos no maldito pecado porque queremos, com a força dos nossos braços, vencê-lo. A autoridade é de Deus, dada a nós, mas precisamos reconhecer que a autoridade é dele. Isso diz respeito ao deleite. Entenda, a disciplina é a fé que o caminho de Deus é mais saudável para a igreja, ainda que eu não entenda isso. Vou repetir, entenda. Disciplina é fé que o caminho de Deus é mais saudável para a igreja, ainda que eu não entenda isso. É por esse motivo que não devemos aconselhar com bases em nossas particularidades e nossas opiniões, ou ênfase de vida, sabe? Sim, cada um de nós possui particularidades e isso revela de fato a multiforme graça de Deus, como eu já havia falado. Mas os princípios da Escritura devem reger nossas preferências. Nunca o contrário. Disciplina é amor porque prefere o desprazer da confrontação do que a perdição do próximo. Vou repetir. Disciplina é amor porque prefere o desprazer da confrontação
do que a perdição do próximo. E por último, disciplina é esperança, esperança que tal processo redundará em maturidade da igreja e possivelmente do pecador. Disciplina só acontece dentro de uma estrutura eclesiástica. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não adianta eu falar aqui de disciplina se você não pensa na estrutura da igreja, dando amparo o suporte para que tudo isso aconteça. Tudo isso que nós estamos falando, todo esse processo que Jesus explica, isso não acontece se nós não entendermos que isso só se dá dentro do ambiente da igreja, dentro da comunidade de fé. Nós temos um costume de olhar as instituições religiosas e temos ojeriza delas, sabe? Isso porque, de fato, muitas das organizações nos ferem. Muitas vezes o que acontece conosco é devido a essas marcas que a religiosidade, as instituições nos fazem. Criamos essa ojeriza e ficamos dando ênfase ao organismo, sabe? Tete a tete, eu sou igreja dentro de casa, eu sou igreja aonde que eu quiser, o corpo está aqui, e aí a gente já começa a aplicar errado lá o final do versículo 20, onde tem 1 e 2 reunidos, aqui eu estou. Aqui não está dizendo sobre culto, irmãos. Aqui não está dizendo sobre adoração e nem nada disso, aqui está falando sobre disciplina. Lembrem dos 3 pontos. O versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, diz respeito à disciplina bíblica sendo aplicada dentro do contexto de igreja. Isso se dá dentro da igreja, dentro da instituição. A igreja não é uma ameba, sabe? Que não tem esqueleto. A igreja não é fluida, porque não tem organização. Pelo contrário, o Novo Testamento é tão interessado em organização da igreja que ele vai dizer que a organização tem que expressar a vida do organismo. Tem que haver uma organização, mas ela deve expressar a vida do organismo. A organização é como aquela maquiagem daquilo que está vivo, sabe? Que cresce, que se desenvolve, sabe? A mulher é linda. Algumas com maquiagem fica mais bonita ainda. Correto? Sabe? Um detalhe, um enfeite, uma blusa. A mudança. É isso que a igreja é. É a noiva de Cristo. E ela precisa dessa estrutura. Meios como, por exemplo, o pacto de membresia, o corpo doutrinário da nossa igreja, as classes de EBD são formas de evidenciar o nosso amor pelo organismo através da organização. É por isso que nós não vemos aqui e fazemos do jeito que quisermos e tudo mais. Temos uma organização. Nós temos um cuidado para servir os irmãos. Nós fazemos as coisas com cuidado, com detalhe, com carinho, servindo ao nosso próximo, para que isso flua, para que, de fato, o processo da disciplina seja integrado. A integração na vida da igreja é evidência da comunhão com Jesus, na obediência por sua lei, por mais difícil e desagradável que isso possa parecer. Nem sempre é fácil amar a disciplina bíblica, principalmente quando ela é aplicada a nós. Mas precisamos entender que o caminho de Deus é melhor que o nosso. Em segundo lugar, e último, disciplina só pode ser vivida em um ambiente de graça. Para que não caiamos no legalismo e no abuso espiritual, ela precisa acontecer no ambiente de graça. E é por isso que Jesus, ele bota essa fala no lugar certo. É somente depois de entendermos que nós não somos o bambambam do reino dele, nós não podemos fazer com que os pequeninos tropecem, mas nós devemos servir aos pequeninos, que nós podemos disciplinar. Abram aí para mim a Bíblia em Deuteronômio 6, irmãos, e vejam, porque isso é fantástico. Eu gosto muito desse texto, porque é um texto de pedagogia. E aqui Deus está instruindo Moisés na repetição da lei para que ele possa instruir ao povo a respeito do que ele quer que o povo viva e quer que o povo faça ali na terra. Aqui tem alguns princípios que a gente lida muito com
criação de filhos e tudo mais. E nós vamos perceber que a disciplina e os princípios da educação de filhos, eles se aplicam estritamente à disciplina eclesiástica. Por exemplo, e sempre um contexto de graça. Por exemplo, do 1 ao 9, se os irmãos repararem aí, Deus começa a falar sobre o que ele fez para o povo, sabe? Olha, eu te tirei de lá, eu te dei uma terra, e começa a descrever. No 10 em diante, Deus começa a falar sobre algumas coisas que são muito severas. Opa. O celular desligou. E Deus começa a repreendê-los ali. Deus começa a repreender aquele povo, falando, olha, eu te dei tudo isso, mas não faça isso, porque eu sou santo. Vai falar algumas coisas que têm a ver com disciplina. No 15 ele fala também, mas antes ele fala de graça, lá no 10 e 11. Aí vem o 12. Tenham cuidado. O alerta só acontece depois que Deus diz, vocês vão para a terra que não conquistaram. Dei para vocês casas que eu construí para vocês, plantações que vocês não plantaram. Deus está relembrando ao povo que tudo o que eles estão recebendo é graça, sabe? Nós estávamos lá plantando a salsinha lá com Ismael e nós tivemos que investir tempo para plantar, correto? O povo não precisou investir tempo para plantar. A plantação já estava. Eles receberam. Sabe? O povo não poderia entrar na terra e dizer assim ao Senhor, poxa, Senhor, você está sendo ruim conosco. Depois de conquistarmos tudo isso aqui para o Senhor, a terra que o Senhor prometeu, nós conquistamos. Por que o Senhor está sendo severo conosco? Foi o Senhor que deu para eles de graça. Eles não cultivaram, não tiveram de arar, nada disso. Estava tudo prontinho, de graça, de bandeja. Então, por que Deus está dizendo isso? Não é para esfregar na cara deles. Atenção, isso é muito importante, porque isso tem a ver diretamente com o que nós, vocês, irmãos que são pais, precisam entender e aplicar na vida dos seus filhos, dentro de casa. É para dizer assim, ó, eu já dei tudo isso para vocês. Quando peço que vocês respondam a mim, em obediência, eu estou simplesmente pedindo que vocês correspondam à medida de graça que eu dei para vocês. As dádivas que eu dei a vocês. Deus dá essa ênfase, irmãos, porque a disciplina é demonstração de amor. Sempre é demonstração de amor. Lembra de Hebreus 12? Que diz que Deus disciplina a todos quanto ama. Nesse ponto, disciplina de filhos tem muito a ver com a disciplina eclesiástica, como eu disse. Disciplina só pode acontecer em contexto de família, irmãos. Sabe? Não pode acontecer, por exemplo, na escola. Não sei quantos dos irmãos lembram aqui da palmatória e do milho e etc. Disciplina não pode acontecer em ambiente escolar. Isso é familiar. Sabe? Disciplina só pode acontecer em ambiente de família. Porque isso que acontece de disciplina não é castigo, e nós vamos entender. Na família da fé, a gente pode praticar disciplina, porque aqui é um contexto de irmãos, lembram do texto? Aqui não está falando de um que é superior para outro, somos todos irmãos. Disciplina acontece aqui, em graça. Disciplina é coisa de família, atenção. Disciplina nunca é castigo, entenderam, pais? Disciplina não é castigo. Sabe por quê? Eu e você somos passíveis de disciplina. Vocês sabiam por que nós somos... Vocês sabem ou imaginam por que nós somos passíveis de disciplina? Sabe por quê, irmãos? E aqui eu estou falando para os salvos. Porque alguém já pagou o castigo que merecíamos. É por isso que nós precisamos de disciplina. Você só recebe castigo se você precisa fazer alguma coisa para merecer. Disciplina
é o que o pai faz com o filho, porque ele dá tudo. E aí o filho vai e desobedece. O pai não deixa de dar. O pai dá amor, dá carinho, dá cuidado, dá casa, dá alimento, dá um monte de coisa. O filho não é castigado porque ele não faz nada para merecer aquilo. Ele é disciplinado e ele precisa entender isso. Contexto de graça, irmãos. Nós não deixamos nossos filhos de castigo. Nós disciplinamos. Cristo já pagou o castigo. Ele não vai pagar por nada, sabe? Nem eu, nem você, nem o seu filho, se ele crê em Cristo. Ele não vai pagar em nada pelo que ele fez. Se ele é filho do povo de Deus, se ele crê em Jesus, Cristo paga o castigo dele. E ele não vai ficar de castigo. Disciplina, como eu disse, não é castigo. Nunca a disciplina é pagamento, irmãos. Disciplina é expressão de amor de quem quer ver o erro corrigido. E é isso que Deus está fazendo com o povo aqui. Deus está tratando porque ele é pai. E pai disciplina. Se você é pai e não disciplina o seu filho, você não o ama. Porque é o pai que ama disciplina o seu filho. Precisamos entender isso no contexto de graça. Então, meu querido povo, não despreze, irmãos. Não despreze a correção do Senhor. Não se feche para a comunidade de Deus. Não se feche para a comunhão do povo dele. Compartilhe vida com seu próximo. Esteja disposto a que ele veja a sua caveira e você veja a caveira dele. Porque aqui há cura, aqui a palavra de Deus sendo manifesta. Desfrute, irmãos, desfrute da família que o Pai te inseriu. Busque se envolver mais com os desafios da sua igreja. Procure conhecer mais a cada um. É dessa forma que seremos edificados mutuamente. Pela ação do Espírito, com a palavra de Cristo habitando em nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra aqui pregada. Te peço perdão pelas minhas limitações, mas espero e creio que o Senhor é poderoso para fazer o impossível. É a tua palavra que foi exposta aqui, Pai. Ressuscite os mortos. Renove as forças do abatido. Alivie, Pai, o fardo daqueles que estão se sentindo sobrecarregados. Cure, Pai, aqueles que estão doentes. E repreenda e expulse aqueles que estão rebeldes à tua palavra e ao teu agir. Que não haja no meio de nós pessoas brincando de ser cristão. Que não haja no nosso meio pessoas que manchem a glória do teu santo nome, Pai. E que a começar em mim, Pai. Que a começar em mim, a santidade do seu nome venha a ser vindicada. É a oração que eu faço. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, estamos encerrados com a oração silenciosa. Que Deus a todos nos abençoe. Nós colocaremos as comunicações no grupo da igreja, então fiquem atentos, tá bom? As comunicações que iríamos fazer aqui durante o culto, nós colocaremos em vídeo lá no grupo da nossa igreja. Que Deus a todos nos abençoe e uma ótima semana a cada um. Amém.